Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e hoje eu vou explicar um assunto que muitos de vocês já têm pedido pra mim há muitos anos aqui no meu canal, e em se tratando do meu canal, anos não é uma figura de linguagem, né? Eu tô falando de, realmente são vários períodos de giro da Terra ao redor do Sol, né? Finalmente hoje eu consegui marcar de encontrar aqui com o Bruno pra gente gravar esse assunto, tá? Por que eu trouxe o Bruno, tá? Então eu vou explicar pra vocês primeiro quem é o Bruno. O Bruno, ele é paleontólogo também, assim como eu, a gente fez a pós-graduação juntos. E eu conheço o Bruno há muito tempo, desde que estava na graduação, né? Sim. Faz muito tempo desde que eu era estagiário no Museu de Zoologia, eu era estudante de mestrado. Eu estava fazendo mestrado. O Bruno sempre se interessou por divulgação científica e tal, só que a divulgação científica dele, na época era com blog, né? Uhum. Eu quero ser paleontólogo, né? Isso tem um blog até hoje, está desatualizado faz mais de 5 anos, porque nessa vida a gente não vai conseguindo dar conta dos resultados e tal. Exato. Mas mantive aqui com o Pirula uma amizade, né? Ele até foi no meu casamento, inclusive quando o cerimonialista falou lá, alguém tem alguma coisa para dizer contra esse casamento? Ele falou, não, casem, eu amo o Bruno e tal. Foi uma cena bonita, né? Você lembra bem disso, né? E eu lembro também que você preferiu casar. Tá aqui até hoje, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Não, mas tá certo. Bom é que a mulher dele não fica com ciúmes, então tá certo. Amanda, te amo. Então, o Bruno também tem o Cienciação, né? Que é um grupo que você tem de divulgação para crianças, principalmente, né? Exatamente. O Cienciação é um grupo de divulgação científica. Sou eu, minha esposa e 2 amigos nossos, que a gente faz uma série de atividades. A gente já fez teatro de fantoche, falando sobre o Darwin, a gente já fez palestra, oficinas com brinquedos científicos, várias coisas, que a gente trabalha mais em museus e alguns outros lugares para levar a ciência de uma maneira mais legal, especialmente mesmo para crianças. Pro pessoal mais novo, né? Que isso é uma coisa que eu acho muito incrível, que é um talento que eu não tenho. Quer dizer, teve aquela exposição que a gente fez junto que tive que lidar com a criançada também, mas eu nunca tive lá muito desse jeito com criança, mas o Bruno e a esposa dele fazem de uma coisa extraordinária, assim. Uma coisa muito legal. E olha que interessante. Eu fazia um curso sobre evolução, né? Com o Yuri, né? Vocês conhecem, do canal Ciência e tal, que foi morar no Canadá. Quando ele foi morar no Canadá, o Bruno substituiu o Yuri pelo período em que a gente ainda conseguiu fazer esse curso, né? Foi uns 2 anos, né? Por aí. Depois apareceu o YouTube, enfim, todas essas coisas, que a vida de todo mundo mudou bastante. Foi muito legal isso daí. E a gente tinha montado uma palestra só explicando sobre os fósseis. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, vocês já vão ter uma série de outros vídeos na playlist relacionados que vocês... Talvez seja interessante vocês verem primeiro, para depois ver esse aqui. Tá? E a ideia da palestra também, né, era principalmente tratar um pouco do tema dos elos perdidos, né? Que muita gente diz que, mas por que então até hoje não tem um elo perdido, não tem um fóssil de transição de ser humano com macaco, essas coisas? A gente mostra que não tem tem vários. Né? Existem vários exemplos. E o próprio contexto de elo perdido é uma coisa meio bizarra, né? Porque o elo perdido é qualquer coisa, né? Você, sei lá, você é o elo perdido entre a tua mãe e teu filho. Né? E a partir do momento que você acha, não é mais o elo perdido, né? Então... não faz o menor sentido ali. O elo achado. O elo achado, aí. E, de alguma maneira, a gente vai repetir aqui também algumas coisas que eu já falei em outros vídeos meus, tá? Mas é porque a gente tem que dar uma continuidade no assunto, claro. Senão não tem sentido. Mas é bom ter um pouco de repetição também, porque para as pessoas lembrarem bem e tal. Reforça também. Reforça. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é dar uma refrescada na memória de vocês sobre os mecanismos sobre a qual a ciência atual está construída. Quais os mecanismos na qual ela está embasada. A gente tem 4 princípios que a gente vai abordar aqui, e o primeiro eu já abordei em vídeos meus anteriores, mas a gente vai reexplicar aqui, que é o princípio da falseabilidade. Falseabilidade não quer dizer que uma coisa é falsa. A falseabilidade é a capacidade que a gente tem de testar uma ideia. Então, por exemplo, eu proponho uma hipótese científica. Eu digo que o Sol, na verdade, não é azul. E a gente está enxergando ele amarelo porque a atmosfera bagunça isso. Tá, como que se prova isso? Então, se eu estou dizendo que a atmosfera é o que está atrapalhando o Sol, então uma foto de satélite que está fora da atmosfera seria testável, seria uma maneira de falsear essa hipótese. Foi bom você ter dado esse exemplo. Eu lembro de um vídeo do Sérgio Sacani, que ele falou que o Sol, na verdade, acho que é branco. Droga. Aí, ele não é branco. Dá certo o exemplo. E que ele é amarelo por causa da atmosfera também. Tem olha só, acabei de inventar aqui. Não, mas é interessante. Mas o exemplo que o Bruno deu é excelente por causa disso, porque você falseia propondo um teste. E isso é que é o mais interessante. Você não falseia uma ideia achando coisas que corroboram ela. Você tem que tentar provar que ela é falsa. Então, por exemplo, eu propus aqui uma ideia, e aí eu chego e falo assim, como é que eu consigo achar que essa ideia é falsa? E aí você vai testar todos aqueles pontos. Um exemplo que eu dei sobre isso, eu comentei em vídeo aqui, foi daquele fóssil mais antigo do mundo, que foi encontrado no Canadá, que ele teria 4 bilhões e 200 milhões de anos. Até 4 bilhões. Né? Isso, até, né? Ele começa de 3.7 vai até 4.2. Eles fizeram vários testes de como que aquilo lá deveria ser um rastro
né, no caso, um vestígio de uma forma de vida e não uma formação geológica qualquer. Porque esse aqui é o maior problema, né, quando você vai para esses fósseis mais antigos. Né? E aí o que acontece? Eles fizeram vários testes geológicos lá, né, para tentar contornar a hipótese de que aquilo fosse uma mera formação geológica. E, pelo menos, segundo eles, chegaram à conclusão de que não era. Então você vê, eles não estavam tentando provar que aquilo ali era um registro fóssil. Eles estavam tentando provar que não era. E falharam. Então esse é o princípio da falsibilidade, que pode parecer meio contra-intuitivo, né? E na verdade ele é literalmente contra-intuitivo, né? Porque antes a ciência funcionava de uma maneira indutiva, né? Então era o exemplo clássico, né, do cisne lá, quanto mais cisnes brancos você encontra, mais você consegue provar que todos os cisnes são brancos. Não consegue, você precisa procurar o cisne preto. Um exemplo legal que aconteceu, a gente não vai poder explicar muito, porque senão vai demorar muito, né? E a gente vai fazer isso em outros vídeos depois, é a questão que mudaram a filogenia dos dinossauros agora esse mês, né? Saiu um artigo agora na revista Nature, né, uma das mais conceituadas do mundo, dizendo que o que a gente entendia dos dinossauros, né, antigamente, que eles eram dois grandes grupos, basicamente, saurísquios, que teriam a pelve parecida com a de lagartos, e ornitísquios, com a pelve parecida com a de aves. E aí os saurísquios seriam os carnívoros e os pescoçudos. Os saurópodes grandões. Os grandões. E os ornitísticos seriam aqueles com bico, né? Então todos eles lá, enfim, eu vou colocar um monte de foto aqui, as pessoas vão ver. Até que, nesse novo trabalho que saiu, eles recuperaram um grupo que era muito antigo, que foi criado lá pelo Huxley, lá no século XIX, onde os terópodes, são os dinossauros carnívoros, seriam um grupo irmão dos ornitísquios, né, dos bichos com bicos e chifres, que os saurópodes seriam um grupo irmão de outros bichos, alguns carnívoros também aqui no meio. E alguns carnívoros também, que é o mais louco, né? Os carnívoros aqui do Rio Grande do Sul aqui. Propuseram essa hipótese, baseada em uma série de análises filogenéticas, né? Vocês já viram meu vídeo de cladística, então eu não preciso ficar falando aqui sobre isso. O que aconteceu com a comunidade paleontológica em geral? Pegou fogo. Tirou as calças pela cabeça. Basicamente. Né? O que já está acontecendo? Já estão rolando alguns replies, algumas réplicas, né? Já tem gente escrevendo texto dizendo que a avaliação deles não foi boa, que não foi não sei o quê. Como é que você vai saber que eles estão certos ou errados? Testando. Quanto mais testes, quanto mais vezes uma hipótese resiste, sobrevive aos testes de falsibilidade, mais ela se aproxima do que provavelmente é a realidade, né? E o que faz a ciência tão fascinante é que isso muda a todo tempo. Tem que mudar. A ciência é dinâmica por natureza, não é dona da verdade, né? Exato. E quanto mais eles resistem a esse teste, melhor a hipótese é. O que esses caras publicaram não é uma cláusula pétrea. Eles jogaram a ideia. Eles podem estar certos ou podem estar errados. Mas agora vão submeter a uma bateria de testes essa ideia deles, vão refazer todas as análises, vão pegar outros animais para colocar na análise, vão mudar os caracteres que eles pegaram para comparação. E o pior é isso, na verdade, as pessoas que estão tentando refutar essa hipótese do cara estão indo na teimosia. Provavelmente estão indo na teimosia. Elas estão lá dizendo, eu não quero acreditar na hipótese dele, para mim ela tá errada. E o que ela vai? Ela vai ficar tentando provar que ela tá certa. Só que ao tentar provar que ela tá certa, se ela estiver errada, na verdade ela tá reforçando a outra ideia. Ela tá testando a ideia e provando que ela passou no teste. É assim que se vai construindo. Foi assim com a questão das aves serem dinossauros. Foi assim com a questão da tectônica de placas, né? Deriva continental foi um dos principais exemplos disso, né? Enquanto o Wegener era vivo, né? Praticamente ninguém acreditou nele, assim. Só depois que o cara morreu é que, olha, não é que é verdade? Não é faz que sentido. os continentes se mexem. Mas é aquela coisa, o Wegener não tinha um método, né? Ele sabia que a coisa parecia fazer um sentido ali, né? Foi mais dedutivo ainda, exato, né? Senão daqui a pouco vai ver os caras da Terra plana aí falando que somos incompreendidos, deixa a gente morrer que vão descobrir. Não, calma lá. Então algumas coisas a gente já tem certeza. Então, beleza, então acho que a falsibilidade ficou bem claro, né? Tipo, você tem que testar as ideias, né? Ficar batendo nelas, e quanto mais elas aguentarem apanhar, melhor elas são, né? Mais fortes elas ficam. Igual massa de pão. Quanto mais você bate, melhor fica. Então vamos agora ao segundo ponto da ciência, que para essa nossa aula aqui vai ser muito importante. Que é o que a gente chama de reprodutibilidade. Mas o que seria isso? Seria o fato de que um teste científico, um experimento científico, algo que você teira para demonstrar um determinado fato, tem que ser reprodutível. Ou seja, se eu tiver aqui no Brasil, fizer um teste que demonstrar tal coisa, um pesquisador lá na Rússia tem que repetir esse teste e tem que dar a mesma coisa. Não pode estar errado. Se tiver errado é porque o seu método estava errado, você comeu bola com algum ingrediente ali, fez alguma coisa, entendeu? Então é mais ou menos que nem receita de bolo. Se termina aquela receita, não saiu o bolo, é porque a receita está errada, ou porque aquela pessoa que falou que com aquela receita saía bolo mentiu. Então isso daí em ciência é muito comum, né? Você faz isso daí principalmente na área médica. Você faz um experimento, fala que chegou a tal conclusão, e o pessoal fica na dúvida, você repete o experimento e o cara mentiu para publicar, não sei, isso é bem acontece comum. Isso, tem alguns casos, inclusive, né, que saem na mídia aí, de um cara que publica numa Nature, numa revista muito grande, aí vão tentar replicar o procedimento que ele fez em outro país e não atinge o mesmo resultado, e outra pessoa vai tentar reproduzir a mesma coisa,
também não atinge, e aí começa a crescer a hipótese de que ele mentiu. Que ele mentiu ou comeu bola, né? Ou se enganou, né? Se enganou. Também não precisa ser necessariamente desonesto. Porque às vezes é até pior, né? Porque aí se o cara se enganou, aí que ele não vai admitir mesmo, né? Porque mentir, pelo menos você tá sendo desonesto, mas você não é burro. Né? Na ciência, a pior coisa que pode ser é você ficar com o estigma de burro. Pode ter certeza nisso, né? Melhor ficar com o estigma de desonesto que de burro. E só que qual que é o problema dessa reprodutibilidade? É que nas ciências históricas, como por exemplo a paleontologia, né, como o estudo dos fósseis, é muito complicado você reproduzir a evolução. Como é que você vai reproduzir? Teste de laboratório, você até consegue fazer algumas coisas com bactérias, porque tem um ciclo de vida muito rápido, mas... E aí? Volta no tempo. Basicamente, dá uma volta no planeta, né? Várias vezes rapidinho. É, que nem o Superman, né? Ao contrário. E isso não se aplica só pra paleontologia, né? Você não consegue, sei lá, você quer fazer um teste sobre como era o governo no Império Romano. Você não vai reproduzir o Império Romano, e se você fizer vai ficar muito ridículo. Então, a gente não tem como. As ciências históricas você não consegue reproduzir dessa forma. Mas... isso não quer dizer que você não possa fazer teste de hipóteses. Então, acharam um fóssil na Índia. Aquele fóssil tem que estar acessível para qualquer pesquisador que quiser estudar aquele fóssil. Então, se você fala que aquele fóssil é um fóssil de uma galinha e depois você não deixa ninguém ver, é como se aquele fóssil não valesse mais nada. Você não pode confiar nele. Agora, se você deixa todo mundo ver o fóssil lá e a pessoa chega à conclusão de que você está com a razão, não, realmente é um fóssil de uma galinha. E não apenas só nas ciências históricas, né, mas nas ciências mais teóricas, como física teórica. O que acontece muitas vezes é que no momento que você propõe uma hipótese, não existe tecnologia o suficiente para testar ela. Com algumas das ideias de Einstein foi assim. Eu não sou físico, né, mas quando ele propôs algumas das ideias de relatividade geral, só conseguiram começar a fazer alguns testes muitos anos depois. Sim. Porque não tinha tecnologia suficiente ainda para testar aquilo. Mas existe uma maneira de testar. Exato. Não, e as ondas gravitacionais foi ano passado. Então. Foi ano passado. Foi a coisa mais legal do ano passado. Agora, o que acontece? A hipótese, ela continua sendo uma hipótese até você conseguir testar. Não quer dizer que não deixe de ser uma hipótese científica. Pode ser uma hipótese científica, que nem a teoria do macaco aquático, por exemplo. Claro. Né? Que não é teoria, é uma hipótese do macaco aquático. Né, que eu também já expliquei nesse vídeo aqui. Ó. Se a gente arrumar um jeito de testar, depois no futuro, por que não, né? De arrumar um jeito de voltar no tempo, né? Quem sabe, acho que não precisa. Porém, apesar dessa pequena dificuldade que as ciências históricas passam, você tem o terceiro ponto da ciência que permite que as ciências históricas voltem ao bolinho ali dos amiguinhos. Que é a preditibilidade. Preditibilidade é a capacidade que uma ideia tem de ser previsível, ou seja... Fazer previsões. Exatamente. Um exemplo de preditibilidade, então se a gente considerar que a evolução está correta, da maneira como a gente entende que os organismos mudam com o tempo, a gente pode ver num exemplo de uma planta e a relação dessa planta com o animal. A planta que nós estamos falando chama Angrecum sesquipedale. E ela é um tipo de orquídea que foi encontrada em Madagascar. E o Darwin notou que essa planta, essa orquídea, tinha um nectário, que é aquele tubinho que leva desde a parte das pétalas até o néctar da planta, muito longo. Muito longo mesmo. Que os insetos normais, né, que se conheciam, não poderiam atingir esse néctar. Então, será que tinha algum motivo por essa estrutura ser tão longa? E aí o que acontece? O Darwin, que escreveu muitos livros além da origem das espécies, as pessoas não lembram disso, mas ele escreveu um livro chamado Fertilização das Orquídeas. É uma maravilha ser um vitoriano rico, né? Com tempo para fazer essas coisas, né? Não se preocupar com dinheiro, né? Não é porque não tinha comentário de internet, não tinha nada dessas coisas, era muito fácil. E o que acontece? O Darwin chegou e falou assim, olha, eu prevejo que se você tem uma orquídea desse tamanho comprida, ela vai precisar de algum polinizador. Senão não há sentido daquela planta, como é que ela vai se reproduzir com outros indivíduos da mesma espécie. Então ele chutou que devia ter algum animal que fosse polinizar aquela flor. No caso, ele disse que talvez poderia ser uma mariposa, por exemplo. E aí, 5 anos depois, um outro cientista bem famoso também, o Wallace, né, o Alfred Russel Wallace, que descobriu a seleção natural junto com o Darwin. Ao mesmo tempo, né? Ele descobriu também, ele propôs que uma dessas mariposas, chamada Xanthopan morgani, era a quem estava polinizando essa planta, porque a probóscide dela, né, a linguinha dela que chega até o néctar, era muito longa. Então Wallace previu que poderia ser essa espécie, né, de mariposa, a Xanthopan, que poderia estar polinizando. E coletas que foram feitas depois, anos depois dessa predição dele, encontraram um tipo, né, um grupo de Xanthopan que realmente tinha probóscide muito longa, que dava exatamente parecida com o tamanho dessa orquídea. E aí deram o nome para ela de Xanthopan morgani.
predicta. Ou seja, ela foi prevista. Então isso é uma coisa interessante, porque mesmo as ciências históricas, elas podem ser preditivas, né? Você consegue prever coisas mesmo com as ciências históricas. Né? Igual com a questão de história também, né? Se tiver aí algum historiador assistindo, vai ver. Você pode falar assim, olha, dadas as devidas condições do ambiente, de uma civilização e tal, se você fizer isso, isso e aquilo, vai acontecer tal, vai estar não sei o quê, pode entrar em guerra, alguma coisa. Você consegue prever certos comportamentos baseados em comportamentos recentes ou comportamentos... Inclusive o pessoal de economia faz isso, né? Muito. Quem trabalha com economia também tem essa. Exato. De entender o momento histórico que nós estamos para tentar prever o que vai acontecer no futuro. Exato, e ganha muito dinheiro com isso. Como a humanidade é burra e continua repetindo os mesmos erros de tempos em tempos, É. dá para prever bem o que vai acontecer em Então, alguns casos. E ninguém aprende. Você E ninguém avisa, aprende, você avisa, é. olha, tá acontecendo isso. Então que nem a ciência agora tá avisando, o mundo vai esquentar e vai dar merda. E, tipo, o pessoal, né, é uma bobagem. Tá bom, ok. A gente já sabe como foi quando o mundo esquentou das Pois outras é. vezes. A gente tem noção paleontológica de quando tinha mais carbono na atmosfera, o que aconteceu. Você pode não ligar, só não pode falar que a gente não avisou, né? Mas a gente Vai sabe acontecer, que você vai goste ou não, acontecer. tá acontecendo. Exatamente, tá acontecendo. Você pode evitar, se você não quer evitar, paciência. E aí, nosso quarto e último ponto dessa introdução aqui, para poder fazer sentido o resto das coisas que nós vamos falar, também é um ponto muito importante aqui da nossa aula, né, da nossa palestra aqui, que é o princípio que a gente chama de navalha de Ockham. Navalha de Ockham, que eu acho que você já deve ter ouvido falar também, né? Na verdade, a navalha de Ockham, ela é um facilitador, ela não é uma regra. Se você tem duas explicações para o mesmo fenômeno e as duas explicam muito bem, a mais simples geralmente é a mais próxima da verdade, a mais correta, a que pode ser mais correta e tal. E se você preferir a mais longa, você vai ter que ter muito bons motivos de por que é que você preferiu a mais longa no lugar da mais curta. Que é também o que a gente usa, né, na ciência, uma frasezinha. Ideias extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Exato. Pra você conseguir se convencer de que aquilo lá é real. Né? Você pode, obviamente, escolher o caminho mais longo, mas usualmente você prefere o caminho mais curto. Até porque geralmente não existem duas explicações igualmente boas. Sim. Né? Então, geralmente você já, pelo número de passos e dificuldades, você já consegue ver qual pode ser melhor ou não. Muitas vezes isso daí engana, né? Sim. Mas a navalha de Ockham é um mecanismo muito interessante de desempate. Mas a gente vai falar de tudo isso daqui aplicado agora aqui. Um exemplo muito legal de fósseis, que, assim, demonstra como que o fóssil ele pode ajudar a ciência evolutiva a ser exatamente aquilo que a gente está falando para vocês, a ser preditiva, no caso dificilmente reprodutível, mas testável, e a navalha de Ockham ajuda. Então vamos pegar aqui o crânio de uma baleia. Se você olhar o crânio de uma baleia, você vai ver que o que chama muito a atenção é a posição das narinas. Elas são bem retraídas, elas são bem dorsais, ao invés de ser na ponta do focinho. E isso ajuda elas à respiração, já que são animais que entram na água, que vivem a sua vida toda na água, então eles não precisam tirar todo o focinho para fora no momento de respirar, né? Eles podem só passar a parte dorsal e depois voltar de novo. É por isso que tem aquele respirador, na verdade, quando tá aquilo lá é a respiração do golfinho da baleia. Exatamente. Né? Que joga água para cima, né? Que bonito. E fica até mais para trás que o olho, né? Fica É? mais para trás que o olho, né? O olho tá mais para frente do que o negócio. É uma mudança craniana muito forte. Se você for olhar o crânio, você vê que o crânio é realmente bem estranhão, assim, por causa disso. Mas aí a gente mostra aqui para vocês o crânio de um Paquicetus. O Paquicetus é um fóssil que foi encontrado no Paquistão, né? Sim. Se não me engano, é. E o Paquicetus, ele é uma baleia, né? Ele é um mamífero aquático, marinho, do grupo dos cetáceos. Devido a uma série de fatores anatômicos que podem falar com certeza que ele era efetivamente um bicho desse grupo, mas a narina dele era na ponta do focinho. E olha só que interessante, o Paquicetus data mais ou menos aí de uns 45 milhões de anos atrás. Isso. As baleias modernas, o grupo dos odontocetos, é de mais ou menos uns 30 milhões de anos atrás. E a narina é aqui em cima, né, bem dorsal, enquanto o do Paquicetus é bem frontal. Então qual é a hipótese? A hipótese é que em 15 milhões de anos, a narina do grupo migrou da ponta do focinho pro alto da cabeça. Então, se a evolução estiver certa, da maneira como a gente acredita, deveria existir um fóssil, não necessariamente a gente teria encontrado ele, mas enfim, que teria mais ou menos uma idade intermediária entre os dois e a posição de uma narina intermediária, nem tão frontal e nem tão para trás, nem tanto posterior. Isso é uma coisa muito interessante, porque como a gente está falando de fósseis, fica aquele problema de teste, né? Que assim, não é que não existe. Ausência de evidência não é evidência de ausência. Ou seja, não é porque não achamos o fóssil que esse fóssil não existe. E olha que interessante, o que aconteceu? Olha só, existe esse fóssil intermediário, ele é chamado de Basilosaurus, ele tem uma idade mais ou menos de uns 35, 36 milhões de anos atrás. Ou seja, está lá no meio do caminho. E a narina está no meio do caminho também, a narina dele está mais ou menos na metade da posição que ela deveria estar se ele servisse como um fóssil intermediário. E o legal é que nas baleias nós não temos só um intermediário, nós temos dezenas de espécimes e espécies fósseis intermediárias.
que vão formando uma série de etapas ali, né? Na verdade, tem características intermediárias. A gente já vai explicar sobre essa questão do intermediário para vocês. Né? Você consegue acompanhar, por exemplo, a migração da narina, a regressão dos membros posteriores, né, até eles ficarem quase vestigiais. Que outras características? A transformação dos membros dianteiros em nadadeiras. Em nadadeiras, né? É verdade, né? A redução da cauda de um animal terrestre, uma cauda fina, até uma cauda de um animal aquático, né? Servia como principal modo de locomoção desses animais. E as baleias, então, elas são um bom exemplo porque elas têm um registro fóssil razoavelmente recente, né? Sim. Porque são aí, vai de 50 milhões de anos para cá, né? Uma coisa um pouquinho mais, né? Ou seja, é recente para os padrões geológicos. São animais grandes, então é mais provável de formar um registro fóssil, porque, enfim, o osso é maior, né? Mais difícil de deteriorar. Mais resistente. Mais resistente. E como elas morriam no solo oceânico, aquático, né? Já está no ambiente certo. Já está num ambiente muito bom para fossilizar. Então, como é um bicho grande que fossiliza muito fácil, hoje alguns oceanos que viraram desertos, né? Que estão acima do nível do mar, foram muito bons para a gente conseguir achar os fósseis desses bichos. Então, é um grupo que tem assim, um registro fóssil riquíssimo, assim, muito completo, dessas características intermediárias, que mostra como a evolução pode ser preditiva, ela previu a existência de caracteres intermediários. Darwin previu isso. Sim. A maior parte das coisas que Darwin falou sobre fósseis eram preditivas. Ele não tinha acesso a quase nenhum fóssil. Ele tinha acesso a mastodonte, que ele mesmo coletou na América do Sul. Exato, né? E uma coisa interessante é que o Darwin, no livro que ele escreve, The Descendant of Man, a descendência do homem, ele diz que provavelmente o ser humano tinha alguma relação ali com os outros primatas, mas não tinha quase nenhum fóssil. Semi-humano. Semi-humano, né? E hoje nós temos dezenas e dezenas e dezenas dele. É mais um exemplo de predição que a gente pode ter na ciência. É bom porque as pessoas às vezes acham que tire os fósseis e a evolução não explica nada. E na verdade não. Mais ou menos isso daí vai justificar também o título do vídeo, né? A evolução ela é como se fosse um livro e os fósseis é como se fossem as figurinhas. As imagens. Você pode muito bem ler esse livro sem as figurinhas. Você tem uma série de outras evidências da evolução que não dependem dos fósseis. Os fósseis são um brinde que você tem. Sim. É como se fosse um brinde. Você chega assim, olha que bom, ainda por cima eu tenho os fósseis. É como se fosse aquele livro bem chato, difícil de ler. Que bom que alguém colocou uma figurinha para eu conseguir entender. A gente sabe que vocês fazem isso, né? Escolhe o livro pelas figurinhas, fica fazendo isso, né? E aí... ninguém vai nem ler livro hoje. Pois é, né? E aí, antes que enchem o saco, as outras evidências são embriológica, genética, anatômica, ecológica, geológica. Você tem uma série de outras evidências que podem ser usadas, mesmo que não existisse nenhum fóssil. Exatamente. Mesmo que nenhum fóssil tivesse sido formado, a gente ainda conseguiria deduzir, claro, com menos elegância talvez. A gente ia conseguir deduzir a evolução de uma maneira bem clara. Os fósseis são algumas das evidências mais diretas da ocorrência de evolução, né? Nem de longe são a única. Afinal de contas, pra gente fazer um exame de DNA, ninguém exige um registro fóssil. Nem que você desenterre seu vovozinho, né? Traga os ossos deles pra cá. Quer dizer, às vezes exige, mas depende. Né? Às vezes exige. Às vezes já morreu todo mundo pra você provar, mas no caso não é necessário obrigatoriamente. Dando um exemplo melhor de como as ciências históricas funcionam, aqui no caso nosso, especialmente a paleontologia, mas as ciências históricas funcionam como o trabalho de um detetive. Então, e é interessante essa coisa do detetive, porque é literalmente isso, né? O detetive, ele tem que reconstruir uma cena que aconteceu de um crime, por exemplo, e pegar essas evidências, né? Às vezes você tem a reconstrução da cena, mas é uma reconstituição, você não vai matar a pessoa de verdade. Faz o seguinte, eu não sei pra onde voa o sangue depois que você mata alguém aqui, fica parado aí. Vou pra lá, vou pra cá. Tá bom, entendi, ótimo. Então resolvemos o assassinato gerando outro. Não, você não faz isso, né? O detetive precisa de outras ferramentas pra conseguir chegar a essa conclusão. Então, as ciências forenses também têm esse problema da reprodutibilidade que a gente tem nas ciências históricas. E os detetives conseguem resolver os casos? Às vezes sim, às vezes não, às vezes é complicado. Ou às vezes chega a uma quase conclusão, né? Exato. Mais provável que aconteça isso, mas aí quando descobre uma nova evidência, descobrem que quem era o acusado, na verdade, era inocente, enfim. Pode acontecer. Assim como na paleontologia acontece o tempo todo. Exatamente. O exemplo dos dinossauros foi um exemplo que a gente está dando pro pessoal. Então vamos imaginar o seguinte cenário. Vamos pensar que ocorreu um acidente de ônibus. Acabou de acontecer aqui um acidente de ônibus, quase todo mundo morreu, mas sobraram 3 sobreviventes. 3 sobreviventes qualquer. Vamos imaginar eles aqui, qualquer 3 sobreviventes. Vamos pensar que esses sobreviventes
eles estão com amnésia, eles não lembram, o choque na cabeça foi muito grande, eles não lembram do que aconteceu, eles não lembram nem quem eles são. Aquelas amnésias bem violentas. E aí, como você vai fazer para identificar quem são essas 3 pessoas? Sem fazer com que elas recobram a memória. Tipo, identificar agora, imediatamente. Levando em conta que vai demorar para recobrar a memória. Digamos que você quer saber se algum deles é parente, né? Porque se for parente, você consegue resolver 2 problemas num só. Então, achando o contato de um, você resolve dos outros. Nós vamos tentar procurar evidências. Então, a primeira delas... é visual. Sim. Você vai olhar. Quem é mais parecido com quem? Será que eles têm alguma relação parentesca? Será que eles são parentes e tal? E logo no começo você já vai imaginar que provavelmente esses 2 aqui têm alguma semelhança e esse aqui é um pouco menos parecido. Curioso, né? Esses 2 são muito parecidos. São muito parecidos, é extraordinário. Puxa, isso, cara. Isso é impressionante. É extraordinário. Né? Então eu também fico impressionado com a semelhança desse aqui com esse aqui, ó. Uma coisa extraordinária. E a segunda evidência que a gente podia fazer é pegar alguém lá, pegar a carteira dessas pessoas e olhar o RG. Dando uma olhada no RG, você consegue saber, né? O nome delas, pelo menos. E se o sobrenome for parecido ou for igual, existe uma chance, né, bem grande deles serem parentes. Já chega a uma conclusão e fala, ó, provavelmente esses 2 aqui, além de serem parecidos, têm o mesmo sobrenome. Curioso, né? De novo. E esse aqui não tem, né? Então, beleza, vamos ver aí o que mais dá pra gente fazer. E uma última evidência que poderia encontrar é que o nosso investigador aí, durante a procura na carteira pelo RG, ele também encontrou fotos antigas que mostravam algumas dessas pessoas com outras pessoas, né? Então, como que daria para saber se tem uma evidência ou não deles serem parentes? Então, quer dizer, você já tem uma foto aqui dos 2 juntos, né? Desses 2 que a gente já suspeitava. E o outro tem foto com outras pessoas estranhas que a gente não sabe quem são, né? Talvez estejam entre os mortos. E aí a gente consegue ter mais uma evidência ali de que esses 2 são realmente relacionados. Espero que não esteja entre os mortos, né? Senão o Kiko vai ser órfão de novo, né? Verdade, pai, né? De mãe, né? É verdade. Não, agora o professor Girafales morreu ano passado. É verdade. Então, nas nossas conclusões, olhando todas as evidências, o que dá pra saber? A gente, provavelmente esses 2 aqui, eles são mais parecidos, eles têm o mesmo sobrenome e tem uma foto antiga juntos, provavelmente eles são parentes, enquanto que o terceiro aqui não é parente de nenhum deles, provavelmente, a gente não sabe ainda com quem que ele é mais relacionado. Então você vê que sem você ter nenhuma outra informação, você já conseguiu extrair, sem você ter que fazer uma pesquisa aprofundada, uma coisa assim, só ali na hora do acidente já, de maneira bem rápida e breve. Exato. Mas o que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui? Qual que é a relação com o tema? A semelhança física entre eles é mais ou menos o mesmo mecanismo que os paleontólogos usam para os seres vivos. Né? A semelhança física, o estudo anatômico, o estudo morfológico, que é para encontrar as homologias. Né? O que são homologias, caro Bruno? Olha só, as homologias são relações entre estruturas que, dependendo da origem delas, dependendo do formato delas, a gente pode dizer que elas são a mesma estrutura, só que diferentes em alguns pontos. Por exemplo, os nossos ossos aqui dos membros. Todos nós, inclusive vocês aí, né, tem, né, quem tem um membro completo, claro. Tem um húmero, que é um osso aqui do braço, tem rádio e ulna, vários ossinhos aqui. E quando você olha para uma baleia, por exemplo, que a gente usou aqui no exemplo, ela também tem esses mesmos ossos. Você olha para um morcego, também tem os mesmos ossos. Embora esses ossos são diferentes, quando a gente compara e entende eles melhor, nós sabemos que eles vêm do mesmo lugar. Inclusive, embriologicamente, eles vêm do mesmo ponto e, por isso, eles são iguais. É o que a gente chama de estruturas homólogas, quando elas são iguais. Basicamente, você está comparando a mesma coisa. A mesma coisa. E às vezes a gente descobre que não há homologia entre elas, né? Exatamente. Então pode ter, pode não ter. Mas os ossos dos vertebrados, em geral, são homólogos. Né? Em geral, a gente consegue ver. Então, quer dizer, a asa de uma ave, por exemplo, vai ter os mesmos ossos, né? A perna de uma rã, né? O braço de um lagarto. Exatamente. Vai ter a mesma. E às vezes até a nadadeira do selacanto, né? Também tem, né? Também tem coisa parecida. Então, essa seria a semelhança física que a gente deu de exemplo dos acidentados no ônibus lá. Quando a gente olha, por exemplo, para o RG, o que seria o RG? O RG é um registro que mostra ali, né, quando você nasceu, de onde você veio. Então, é um registro que mostra diretamente a sua linhagem. E o sobrenome também é uma linhagem. E o sobrenome também é uma linhagem. Então, olhando seu sobrenome, você consegue, inclusive, montar árvore genealógica, você consegue estabelecer sua linhagem. Então, o RG seria aqui bem parecido
com a maneira com a qual a gente usa a genética dentro da ciência da evolução. Exatamente. Se você for olhar aqui temos uma árvore da vida, e você não consegue enxergar nada porque são muitos bichos e plantas e seres vivos. Mas à medida que você vai chegando perto, você tem aí, ó, o Homo sapiens, e ele está relacionado com outros mamíferos. Aqui no caso dessa árvore são apenas 5 mamíferos, acho, ou 4. O Homo sapiens, o ratinho, o camundongo, e esse daqui é um marsupial. É isso aí, são só 4 mamíferos. São 4 mamíferos. Vertebrado aqui é só esse tequinho aqui, Tem ó. uns 10, 15, uns 15, Uns 20 vertebrados aqui, que é uma amostragem muito mais fidedigna da natureza, né? A quantidade em espécies, a quantidade de vertebrados é irrisória. Basicamente tudo inseto. Perto da quantidade de invertebrados. É aquilo que a gente falava, dividir o reino animal entre vertebrados e invertebrados é a mesma coisa que dividir toda a espécie humana entre as pessoas que chamam Bruno e as pessoas que não chamam. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, isso não te ajuda em porra nenhuma, né? Você fica... Pra separar 0,5% de um lado, não, nem isso, 0,001% de um lado e 99,99% do outro. Mas é isso que a gente faz. Quando a gente separa entre vertebrados e invertebrados, é basicamente isso. Mas é só porque a gente é vertebrado, praticamente, né? No caso aí do exemplo, nós somos os Brunos, né? Então, que bonito, né? Gostei, você não vai achar muito bonito. Eu conheço uns Brunos aí que você não ia querer ficar junto, não. E na genética, por que ela tem essa relação direta com o RG? Porque quando você estuda o DNA de um organismo, você está vendo diretamente o resultado da linhagem desse organismo. Após passar por várias gerações e gerações e gerações, pegando sempre 50% do pai, 50% da mãe e replicando isso... Ou no caso de espécies partenogênicas... Exato, 100% de você mesmo, né? Você e vai continuando assim. Depois de milhares e milhares de gerações, você vai tendo linhagens completamente distintas uma das outras. Mas elas eram a mesma coisa há muito tempo atrás. Então olhar para a genética é diretamente olhar também para o resultado do que é hoje, mas é um resultado do passado. Exato. É uma semelhança também, né? A gente está também usando o mesmo princípio da semelhança morfológica externa, a gente está usando para uma semelhança morfológica microscópica, digamos assim, molecular, né? E essa semelhança morfológica molecular, você pode usar o RG, porque afinal de contas é a mesma coisa que você vê duas pessoas parecidas e vê 2 RGs parecidos, né? Com certeza. E pode ser que o sobrenome da pessoa seja coincidência. Exato. Pode acontece na genética acontece também. Na genética também. Isso acontece com muita gente por aí, né? Mas é por isso que a gente fala, não é só uma evidência. Você vai somando todas elas, ao somar todas elas, você chega a uma conclusão. E aí tá faltando só a última parte aqui do nosso exemplo didático, que seriam as fotos. O que representariam as fotos nesse caso? É aquilo que a gente já falou, são os fósseis. Como as fotos são momentos registrados do passado, os fósseis são a mesma coisa. Eles mostram uma linhagem que estava no passado e pelo menos para aquele indivíduo ali, a linhagem acabou ali, né? Ele morreu, tá lá fossilizado. Mas ele provavelmente era de uma população, e a população que seguiu em frente, né? Então... Mas é um registro direto do passado, né? Você está olhando para um momento da história da vida na Terra. Então, voltando para a nossa analogia, né, é óbvio que 2 pessoas serem parecidas pode ser uma coincidência. É óbvio que 2 sobrenomes iguais pode ser uma coincidência. É óbvio que uma foto juntos não necessariamente indica parentesco. Eu vou tirar uma foto minha com o Bruno hoje, não quer dizer que eu sou parente dele. Agora, se você soma todas essas evidências em conjunto e elas vão se acumulando, aí a gente lembra do quê? Da falsabilidade, preditibilidade, enfim, né? Quanto mais evidências você junta ali... Vou testar a hipótese falsa desses 2 que a gente deu exemplo aqui não serem parentes. Eu vou olhar a aparência física. Ih, são parecidos. Ah, eu vou olhar o RG, devem ser diferentes. Ih, tem o mesmo sobrenome e nasceram na mesma cidade. Ah, eu vou olhar aqui as fotos antigas. Ih, eles estão juntos. Sim. Então começa a ficar difícil, Você né? vai somando. É preditivo, porque aí você consegue depois chegar e falar assim, se a gente fizer um exame de DNA nesses 2, provavelmente eles vão ser parentes. Sim. E provavelmente vão ser. Provavelmente eles vão ser a mesma pessoa. No caso, são a mesma pessoa. Mas enfim. E também tem a navalha de Ockham. Porque é aquela coisa, para todas as evidências convergirem, existe obviamente uma chance deles não serem parentes. Mas você vai precisar de uma evidência muito forte, justificativa muito boa, para dizer que eles não são parentes. O caminho mais curto qual é? Eles são parentes. Exato. Eles estão, no caso, a mesma pessoa mesmo. Né? Mas, enfim. Se um dia descobrirem uma evidência que eles não são, aí pode mudar o que a gente entende sobre o assunto. Mas até então, a hipótese continua sendo essa como a mais provável. E aí aqui a gente chega então no exemplo que eu acho que é o mais bonito dessa questão de fóssil intermediário, que é uma coisa legal, tal, que é o Archaeopteryx litográfica. A Archaeopteryx litográfica é difícil, dá para fazer 5 vídeos só sobre Archaeopteryx. Que é uma coisa extraordinária. O que ele simboliza para a ciência, o que ele simboliza para a humanidade, o que é o Archaeopteryx. Você já falou dele? Então,
Eu mostrei o Archaeopteryx na minha visita a Berlim. Se vocês forem ver o meu vídeo de Berlim aqui, ó, eu mostro o Archaeopteryx. Talvez o fóssil mais importante do mundo hoje. Com né? certeza. Ou pelo menos o mais famoso, né? Por que ele é tão importante? Porque a ciência tem que ser preditiva. O Darwin, quando propôs a existência de fósseis intermediários, ele, como a gente falou, não conhecia quase nenhum fóssil. O que acontece? 2 anos depois que saiu a primeira edição da Origem das Espécies, o pessoal descobriu lá na Alemanha o fóssil do Archaeopteryx litográfico. E qual que é a importância do Archaeopteryx? Ele é um animal que tem exatamente diversas características intermediárias entre um réptil, que no caso a gente sabe que é um dinossauro, e uma ave. Então, ao mesmo tempo que ele tem características de répteis, como por exemplo ter uma cauda óssea e ter dentes na boca bem parecido com os dentes encontrados em alguns répteis, ele também tem diversas penas. E na cauda também, né? No braço e tal. E pena de voo ainda, né? E pena de voo. Pena assimétrica. Não né? penugem pequena, pena mesmo, formando uma asa. As aves têm geralmente um dedo só fusionado, né? No caso do Archaeopteryx, não. São 3 dedinhos com uma garrinha em cada ponta, dedinho igualzinho de dinossauro. Quer dizer, o Archaeopteryx foi o nosso primeira mariposa predicta lá. É verdade. É óbvio que o Darwin não se debruçou no tema da origem das aves, mas a descoberta do Archaeopteryx foi muito simbólica por causa disso, foi muito emblemática por causa disso. Mas foi só o Archaeopteryx? Será que foi o único fóssil encontrado de um réptil com penas? Durante um bom tempo, sim. Foi basicamente só ele. Até que nos últimos, sei lá, 20 anos, 30 anos talvez, vários fósseis começaram a ser descobertos de dinossauros, de répteis com penas. Especialmente nos afloramentos da China, que eram locais que não eram conhecidos há muito tempo atrás. Então nós temos diversos exemplos. Nós temos Microraptor, Sinosauropteryx e diversos exemplos. Caudipteryx. Tem muitos exemplos. E uma história muito interessante que dá pra falar também é por que foi nos últimos 30 anos. Porque a quantidade de paleontólogos aumentou muito, Exato, né? Nos últimos 30 anos. Você teve um boom da paleontologia que, entre outras coisas, foi motivado também pela mídia. Com certeza. Ou seja, vários filmes, o que várias tem mais histórias. Ou menos, o que tem mais ou menos 30 anos atrás aparecendo? Jurassic Park. O Jurassic Park foi um ótimo exemplo de marco aí, mas você teve outros antes também, mas que já estavam preparando o terreno ali. Então, quer dizer, você teve uma ajuda da mídia aí que fez com que as pessoas se interessassem mais por paleontologia. E eu acho que também deve ter algum motivo geopolítico aí nisso também. Tipo, uns 30 anos atrás foi quando começou inclusive a cair a Guerra Fria. A ciência básica deve ter crescido de uma maneira geral, né? Você poder parar para observar a natureza e procurar novas evidências deve ser uma coisa que cresceu junto. E hoje, olha que interessante, se você for olhar aí essa composição que a gente está mostrando aqui, você tem aí que entre um braço de um dinossauro bem antigo, né, que é um Celophis, isso daí, né, que era do Triássico, e uma ave moderna, você tem o Archaeopteryx e você vê que as características são exatamente intermediárias. Os dedos são um pouco mais compridos, mas ainda não grudaram, quer dizer, tem 2 dedos quase grudados e um terceiro separado. Quer dizer, você tem aí todos os intermediários ali, aqui do lado aqui você consegue ver até com mais fósseis, né? E na verdade, com as nossas descobertas mais recentes também, com os fósseis que foram aparecendo, tornou um ponto tão complicado definir onde termina dinossauro e onde começa as aves, que basicamente são poucas as características hoje que sustentam o que é uma ave. É basicamente o hallux, né, que é o dedão revertido. É o dedão do pé, né? Do pé, exato. Ele é virado para trás para se empoleirar. Né? E também a seringe, né? Que é o órgão responsável pela vocalização das aves. Que isso infelizmente não fossiliza, né? É difícil fossilizar. Eu tava falando pro Bruno que esse mês aí parece que acharam uma seringe fossilizada, mas eu não cheguei a ler o artigo ainda. Por quê? Porque todas aquelas características que a gente tinha como pertencente ao grupo das aves, dos vertebrados vivos hoje, só as aves têm essas características. Mas à medida que você vai colocando todos os fósseis, todas essas características elas vão sendo diluídas ao longo do tempo e aparecendo em alguns grupos, né? Então você tem um determinado grupo que tem essa característica, e um desses grupos todos aqui deu origem a esse que teve outra característica, e um desses deu origem a outro. Então são várias ramificações, né, até chegar nas aves. Exato. Quando você olha hoje em dia, compara uma ave com um crocodilo, por exemplo, eles são completamente diferentes. Você consegue facilmente distinguir eles, mas quando você coloca os indivíduos com características intermediárias no meio, que no caso são os dinossauros, fica cada vez mais complicado. Quanto mais indivíduos você coloca,
mais difícil fica dizer onde começa uma linhagem e onde termina outra. E mesmo naqueles trabalho criacionista que os caras juntam por grupos, né? Tem uns trabalho criacionista que o pessoal fala, por exemplo, assim, que tudo bem, os felinos podem ter uma origem única, mas felino surgiu independentemente do resto. Né? Então, tipo, tudo bem, o tigre, o gato, o leão, o lince pode ser a mesma origem, mas todos eles... Aí o cachorro também. Por quê? Baseado basicamente na semelhança. Aí, o meu cérebro não tem capacidade de juntar gatos e cachorros por características externas e, portanto, eu acho que eles surgiram independentemente. Se você colocar os fósseis na jogada, você não sabe separar um gato de um cachorro. Quer dizer, você vai saber separar só se você olhar para as pontas. E é a mesma coisa que acontece se você for olhar para as aves. E é interessante porque eles têm esses métodos dele que é por nuvem de pontos, né? Mapa de pontos, assim, juntou para cá, então aqui é uma criação, aqui é uma criação, aqui é uma criação. Se você coloca todos os fósseis, você não consegue separar jacaré de passarinho. Exatamente. Por mais incrível que isso possa parecer. Chupa essa. Não, é verdade, fizeram o teste. Tem artigo disso publicado. Os caras pegaram um método criacionista, juntaram tudo e virou uma bola só. Não dá pra separar. Mas será que a gente tá falando de intermediários aqui? Será que são fósseis intermediários ou são as características que são intermediárias? Isso é fundamental para vocês entenderem a diferença, porque não é a mesma coisa. Um fóssil intermediário, o que é um fóssil intermediário? O meu pai é o intermediário entre eu e o meu avô. Isso seria um indivíduo intermediário. Um indivíduo intermediário, provavelmente a gente nunca vai saber quem é. Não tem como saber que foi aquele fóssil que teve um filho, que teve um filho, que teve um filho, que chegou até você. Agora, a gente pode ter uma característica intermediária. Então, vocês já tiveram a aula de cladística que eu mostrei para vocês, mas vamos dar só uma refrescada na memória para vocês. Mas isso aqui é uma árvore genealógica. Você não veio do seu irmão. Eu espero que não. É, exatamente. Eu em famílias que a gente considera como saudáveis, você não veio do seu irmão. Mas você tem um ancestral em comum com o seu irmão, que no caso são seus pais. Você não veio dos seus tios, né, ou dos seus primos. Seus tios têm um ancestral em comum com os seus pais, que são os seus avós. Você não veio dos seus tios avós. Segundo grau. Exatamente, são os bisavós. Então, quer dizer, por diante. Exato, você vai fazendo esse tipo de coisa, né? E, no caso aqui, é uma linhagem simplificada, porque a gente está focando em você. Mas você pode pegar para cada uma delas. Se você pegar o seu primo como referência, a árvore se desdobra em outras ramificações. Se você pegar o seu primo em segundo grau, mais ainda. Então... E a ideia é essa, né? São ramificações que não param de crescer. Exato. Assim, param de crescer quando o indivíduo, obviamente, morre sem deixar descendentes. Sem deixar descendentes, exatamente. Se ele deixou descendentes, ele continua crescendo. Continua. Então vamos imaginar aqui uma linha, uma árvore genealógica, mas no caso agora a gente está falando de animais, não na escala genealógica, sim na escala evolutiva. Alguns milhares de anos, talvez. Milhões. E o tempo corre para cima, tá? Nesse desenho que a gente está mostrando. Vamos dizer aqui que esse ramo aqui leva aos passarinhos. E quem for passarinhólogo pode me dizer que bicho é esse, que eu não sei qual é. Nem eu. E aqui embaixo a gente tem um dinossauro emplumadinho, mas ainda um dinossauro que andava no chão, não sei o que, não voava e todas essas coisas. Com cara de dinossauro. Com cara de dinossauro, do Jurássico, né? Porque o Sinosauropteryx acho que é do Jurássico. Você acha o Archaeopteryx. Plim! Onde você vai enfiar esta jossa? A lógica na cabeça das pessoas, que não costumam pensar de forma cladística, é colocar o Archaeopteryx ali no meio, como se ele fosse o ancestral direto da linhagem das aves. E a gente não sabe. Simplesmente a gente não tem como saber. Você tem como saber que foi o Archaeopteryx, teve um filho, que teve um filho, que teve um filho, que levou até as aves? Tem como saber até se foi essa espécie Exatamente, que deu origem à linhagem. O Archaeopteryx pode estar aqui, por exemplo. E olha que interessante, se ele estiver aqui, ele é tão elucidativo para explicar a evolução quanto se ele estivesse na mesma linhagem do passarinho. Porque a partir dele você consegue traçar mais ou menos como deve ter parecido o ancestral entre esses grupos, comparando as diferentes pontas. Exatamente. Então, não precisa ser o ancestral imediato. Pode ser um primo em segundo grau, que a gente estava falando. O primo em segundo grau vai dizer muito sobre o seu bisavô. Então, você te chamar fóssil intermediário é um pouco errado, porque parece que o fóssil é o intermediário, Exato. Sendo que ele não é. Né? Sendo que não dá pra saber se é ou não. Ele pode ser também, mas a gente não tem como saber. Agora, você consegue falar em características intermediárias. E com esses fósseis, você consegue te dizer mais ou menos o período em que elas surgiram e como elas evoluíram. Exatamente. Então você consegue saber mais ou menos em que ponto da história daquela linhagem surgiu as penas, surgiu o bico, surgiu as garras. E a partir disso você consegue imaginar. Então, esse ancestral não tinha penas ainda, provavelmente, porque as penas só surgiram depois. Mas já tinha garras, eu não tinha isso, tinha bico. E aí, então, a gente tem aqui outros exemplos, né? Tem, por exemplo, aqui da origem dos tetrápoda, né? Ou seja, dos vertebrados terrestres. Tem aqui, ó,
características intermediárias que foram surgindo, e não quer dizer, por exemplo, que o Panderictis ele é o ancestral do Tiktaalik ou do Ictiostega, do Acanthostega, mas que ele tem características intermediárias que você pode reconstruir essa linhagem e como que aconteceu a transição, como que mudaram as articulações dos braços, como que mudou a orelha externa, como que mudou os ossos do crânio. Exatamente, uma característica visível aqui nesse exemplo, por exemplo, é o surgimento do pescoço, né? Peixe não tem pescoço porque o crânio é junto com a cintura escapular, ele é junto com os membros frontais. Conforme os peixes foram saindo da água, dando origem aos tetrápodes, uma coisa que surgiu, que você precisa para se locomover melhor no ambiente terrestre, é a capacidade de virar a cabeça de um lado para o outro. Para virar a cabeça surge uma estrutura aí no meio que a gente chama hoje em dia de pescoço. Exatamente. Que na verdade é um grupo de vértebras anteriores que tiveram esse isolamento das cinturas e conseguiram... E separou o que é um membro, né, o que é a cintura escapular, né, da cabeça do bicho. Mas então, aí aqui a gente pode ver um exemplo também que foi extraído acho que do artigo do Tiktaalik, isso aí, né? Sim, que são modelos de como que pode ter sido a evolução do membro, né? Como que uma nadadeira virou uma mão, por exemplo. Exatamente. Olha que interessante, você consegue ver a formação dos membros também, epipodiais e parapodiais. O que é? Aqui é um só, aqui são dois. E aqui são vários. Esse padrão se mantém. Tipo, aqui tem um, aqui são dois. A gente falou, até o selacanto tem isso daí, né? Exatamente. Então a gente consegue manter esse padrão olhando evolutivamente. Um outro exemplo também, né, que a gente encontra aqui é quando a gente vai observar os fósseis das tartarugas. Porque até pouco tempo atrás, todos os fósseis de tartaruga que você descobriram já eram uma tartaruga. Eles já tinham o casco, que é a parte de cima, né, e o plastrão, que é a parte de baixo, completamente formados. Então você achava um fóssil de tartaruga, já era uma tartaruga. Não, e o mais interessante, que é a coisa mais bizarra em todas as tartarugas do ponto de vista anatômico, né? As cinturas dela, né, ou seja, o ombro e a bacia, ficam pra dentro das costelas, que é a coisa mais estranha. Ou seja, é único, que é o quê? Porque é muito estranho, imagina, as suas costelas estão embaixo dos ossos do ombro. Imagina que as costelas ficassem pra fora. É isso que acontece com uma tartaruga. E é isso que a gente queria encontrar em fósseis, né, pra ver se a gente conseguia achar como foi a transição desse caráter. Até que no ano de 2008, alguns cientistas descobriram e publicaram um animal chamado Odontocheles, que é uma tartaruga com meio casco. Olha só, chama Odontocheles porque tem dente? Exatamente. Eu acho que é interessante, porque tartaruga não tem dente, né? Não, você tem jabuti em casa? Dá uma olhada se você acha algum dente. Deixa ele te morder, vê se fica marca de dente. Né? Não fica. Fica sem dedo. Sem dedo fica, mas não fica com marca de dente. E o Odontocheles tem dente, então tem outra característica intermediária. Assim como o Archaeopteryx é uma ave que tem dentes, a Odontocheles é uma tartaruga que tem dentes, porque atualmente elas não têm, mas antes elas tinham. E esse meio casco que o Odontocheles tem é o plastrão, é só a parte de baixo da tartaruga. Então foi um fóssil muito interessante. E há uns 2 anos atrás eles descobriram mais um fóssil que tinham já as costelas expandidas na parte de trás, né? Exatamente. E formando uma semicarapaça. Também, todos eles têm correspondência de idade. A Odontocheles, ela é mais antiga do que a mais antiga tartaruga que a gente tinha noção que é a Proganocheles. A Proganocheles, que já era o rei copa, né? Já é uma tartaruga formada, né? E a Odontocheles é um pouco mais antiga. Pra variar, acharam na China. Né? A China tem revolucionado a paleontologia de uma tal maneira nos últimos anos que é impressionante. Os caras têm muita área, muita mão de obra. Exato. Né? Barata, né? Porque... e conseguem fazer isso daí. Tem muita barata também, isso também, mas é outro aspecto. No caso dos anfíbios também, por exemplo, né? A gente está dando vários exemplos, né? Vamos começar agora uma saraivada de exemplos. Um monte de exemplos. Vocês não falam que a gente está inventando aqui. Exatamente. Mas isso é uma exceção. Vai ter outra exceção, vai ter outra. A gente vai falar das exceções, no final. Então você tem hoje vários grupos, tem 3 grupos de anfíbios, né? Você tem os sapos, as salamandras, que tem cauda e são mais compridas, e as cecílias, que o pessoal chama de cobra cega, mas não é cobra. Ou cobra pinto. Vocês podem ver também aqui essa daqui, né? Por que será desse nome? Não sei, eu não entendo. Não faço ideia. Você já falou com o Marco Wilson sobre isso? Não. É ele que descreveu, né? A gente conhece o pesquisador que descreveu isso aqui, é um inglês. Ele tá lá no museu agora. Ele é um inglês, ele é muito simpático. É um bicho interessante de qualquer jeito. Sim, só que o problema é, a gente sabe que eles são relacionados por uma série de características, mas você não sabia como que exatamente foi a evolução, porque entre um sapo e uma salamandra tem muitas modificações no corpo. Então deveria ter um fóssil em algum momento que tivesse as características intermediárias entre esses animais. E olha que interessante, a gente tem esses fósseis, né? Que seria um sapolamandra. Samandrapo. Salamandrapo? Parece nome de Parece novela. feitiço de Harry Potter, né? Salamandrapo.
Ziriguidum. Que nem a do Pica-Pau lá. Ziriguidum. O sapo mais antigo que a gente conhece, que já é um sapo essencialmente, ainda tem um rabinho, ainda tem umas características meio estranhas ali, porque o padrão ancestral é o padrão salamandra, né? O sapo que é o especializado, né? Então, de uma salamandra para formar um sapo, você tem aí o sapo mais antigo, tem cerca de 250 milhões de anos, é um grupo bem antigo. Né? Mas já é um sapo, você olha para ele, já tem cara de sapo, já olha aqui, é um sapo. Falta uma coisa ou outra, falta fusionar as vértebras sacrais, uma coisa assim, mas no geral ele já tem cara de sapo. Agora, aí você achou, com 290 milhões de anos... A nossa sapomandra. É, a sapomandra. 40 milhões de anos mais antigo, já com várias características intermediárias adicionais, mostrando claramente a transição de um grupo para o outro. De novo, quer dizer que esse bicho aqui é o intermediário entre um e outro? Não. Quer dizer que ele tem características intermediárias e uma data coerente com isso. Pensando nas duas linhagens, né? Então você vai ter a linhagem das salamandras, a linhagem dos sapos, e aqui no meio delas, em algum ponto, essa linhagem do sapomandra. Bom, vamos falar, o linguado, né? O linguado é interessante, o pessoal lembra ele da Pequena Sereia, né? É um bichinho bonitinho, né? Com os dois olhos ali. O linguado, não sei se vocês sabem, mas ele tem um olho do cada lado da cabeça quando ele é jovem. À medida que ele vai envelhecendo, um dos olhos vai migrando pro outro lado, e quando ele fica velho, adulto na verdade, ele fica com os dois olhos do mesmo lado, ele tomba de lado e ele começa a nadar como se fosse uma raia. É impressionante. É muito feio. Esse bicho é tão feio quanto ele é gostoso. Pois é. Vocês já comeram filé de linguado? É delicioso. Se você souber temperar ele, fica ótimo. Então o linguado da Pequena Sereia tá errado, né? Ele tá errado, né? Na verdade, seria de um jeito meio bizarro, eu acho que ia assustar as criancinhas. Acho que ninguém ia gostar disso. Mas acho que foi no Procurando Nemo que eles fizeram o linguado do jeito certo, não foi? Fizeram. Foi, né? É. Você tá no Nemo ou você é no Dory? Enfim, whatever. Um desses aqui. E o linguado, olhando pro desenvolvimento ontogenético dele, né? Desde quando ele é um filhotinho até ele crescer, você vê essa migração também dos olhos. Mas e nos fósseis? Será que tem um fóssil com uma característica intermediária, com um olho, sei lá, no meio do caminho? A gente achava que isso era impossível. Até que acharam. Até que acharam. Olha que bonito que é a ciência. Na China, não sei se é na China ou não. Não foi na China. Então, e você vê aqui um olho migrando pro outro lado, né? Na verdade, ele tá em cima da cabeça e o outro do lado certo. Ele nadava provavelmente meio que 45 graus, assim. Né? E na paleontologia, dependendo dos ossos que você olha, dependendo da composição dos ossos, do jeito que eles são, você consegue saber se o indivíduo, assim, você consegue ter uma ideia se ele é jovem ou se ele é adulto. Então dá pra saber relativamente se, esse aqui tá um olho no meio do caminho porque ele é jovem. Ou não, ele tá um olho aqui porque ele já é um adulto. As serpentes também são uma questão muito interessante, né? Porque elas são lagartos sem pernas, né? Essencialmente. Basicamente. Só que como isso aconteceu e de qual grupo de lagartos isso aconteceu é que é a grande discussão. Exatamente. Inclusive é um dos temas, né? Parecido com o tema que eu estudo no meu doutorado. No meu doutorado eu estudo um grupo conhecido como Mosasaurus. Quem assistiu o Jurassic World sabe, né? Também é verdade, é. Quão grande podem ser os Mosasaurus, apesar de que lá eles estão exagerados. Na ficção eles podem ser muito maiores, né? Na vida real. Os maiores que a gente conhece tinham aí aproximadamente 17, 18 metros de comprimento, o que já é estupidamente grande, ainda mais pensando num lagarto. E o grupo de lagartos que eu estudo, basicamente, são o grupo mais primitivo de mosassauros, que são os dolicossauros. E os dolicossauros, a gente vai colocar umas imagens aqui, são animais bem alongados, bem compridos, que alguns autores acham que eles são mais próximos das serpentes e outros autores acham que eles são mais próximos dos lagartos varanoides. Então, dragão de Komodo. Dragão de Komodo, monstro de Gila. E você tem serpentes, por exemplo, com duas patinhas. São sempre as patas traseiras. Algumas serpentes, atualmente, elas têm só um resquício do que seria um fêmur, né? Seria o esporão nas jiboias. Sim, exatamente. Por exemplo. Mas você tem serpentes fósseis com essas patinhas. Então, comparando esses fósseis, né, com os dolicossauros, com outros animais, com anfisbênias, que são outro grupo de lagartos que também não tem perna, a gente está tentando desvendar de onde vieram as serpentes e esses outros animais. Mas é um dos temas de maior debate. Só que, recentemente, no ano de 2015, foi descoberto um fóssil que ainda revolucionou mais ainda, chamado de Tetrapodophyes. O que seria Tetrapodophyes? Seria um fóssil de uma serpente, né, no caso, com os membros anteriores, que é uma coisa que ainda não tinha sido descoberta. Todas as serpentes fósseis que a gente tinha descoberto até então tinham só as patas
traseiras. No caso da Najashi, né, que é aqui da Argentina, tem até vértebra sacral, né? Tinha até a vertebrinha acoplada nos membros, né? Porque a jiboia, por exemplo, não tem. Né? Não tem, não. A jiboia é totalmente livre. É solto, né? Aquele esporão é solto. E aí a Tetrapodópis não. A Tetrapodópis tem os membros da frente também. E os de trás. Tem uma cobra com 4 patas. É. Então é um fóssil que está revolucionando muito. Tem alguns pesquisadores que acham que a Tetrapodópis não é cobra. Se ela for uma cobra mesmo, provavelmente ela tem hábitos que foram descritos inicialmente como fossoriais, então as serpentes teriam uma origem terrestre. Que já era uma hipótese discutida há muito tempo atrás, né? E acho que está ficando cada vez mais aceita, né? Sim, a maior parte dos autores acho que acredita que as serpentes têm origem terrestre e não aquática. Mas tem o pessoal ainda que acredita nessa história dos dolicossauros aí, que acha que as serpentes têm origem aquática. Exatamente. E isso é um ponto interessante, né, na ciência, porque isso é um dos principais debates na paleontologia de esquamata, né, que é o grupo das cobras e dos lagartos. Só que em nenhum momento se questiona a existência da evolução. Isso é um ponto importante, né? O que a gente está questionando como cientistas é como foi essa evolução. Se é que as serpentes tiveram uma origem marinha, são ligadas aos mosassauros, ou se elas tivessem uma origem terrestre, são ligadas a outros lagartos fossoriais. Isso é baseado em umas evidências muito sólidas, sabe? Que infelizmente acabam ficando só na academia científica, né? Na Torre de Marfim, porque as pessoas acabam não dando talvez ou a devida atenção para a divulgação científica, ou porque não tem a capacidade de traduzir, porque chega a ficar complexo demais, começa a ficar uma coisa muito específica, muito técnica, e aí fica difícil você traduzir isso para as pessoas. Mas as discussões são muito acirradas e elas são baseadas em evidências muito fortes, tanto para um lado quanto para o outro, mais para um do que para o outro, né? Essas evidências sólidas que são discutidas são feitas com muita seriedade, entendeu? As pessoas não fazem isso daí, não estão brincando de casinha. E isso é uma coisa muito interessante, porque cada fóssil já vai te dar mais força para uma determinada evidência ou não. Então essa hipótese terrestre das serpentes, que já era discutida há muito tempo atrás, ficou cada vez mais forte quando acharam essa Najashi lá no Rio Negro, quando acharam agora o Tetrapodópis. Que agora, é do Brasil, inclusive. Que é do Brasil, foi contrabandeada lá para fora, né? Teve também outra polêmica. Tem a polêmica acadêmica e tem a polêmica geopolítica, né? É uma coisa assim. Agora, você tem a questão também dos dolicossauros que você trabalha, que ainda vão ou dar a pá de cal na ideia da hipótese das marinhas das serpentes, ou vão reforçá-la. Vai depender se o Bruno for competente ou não. E das pessoas que forem atacar o trabalho do Bruno. Porque o Bruno provavelmente vai ser refutado, ou pelo menos vai sofrer tentativa de refutação. Quase que imediatamente. Das suas ideias. Porque a ideia qual que é, né? Como os autores que defendem a hipótese marinha, né, de origem das serpentes, eles usam os dolicossauros, falando, não, os dolicossauros são mais parecidos com as serpentes do que com o resto. E eu tenho estudado esses fósseis para tentar ver, será que eles são realmente tão parecidos assim quanto as serpentes? Então, eu estou atacando a hipótese deles, eles vão atacar a minha hipótese, e é assim que a ciência funciona, né? E é importante pensar sempre, não como um ataque pessoal, não é um ataque a você como pessoa, e sim um ataque às suas ideias. Não pense que os cientistas têm tanta maturidade assim, eles não têm. Mas o fato é que olhando a longo prazo, a longo prazo, no curto prazo não, no curto prazo vira uma briga de comadre. Mas a longo prazo, quem sai ganhando é a humanidade. Sim, com certeza. A ciência como um todo. É o conhecimento. Ninguém liga hoje para as brigas que tiveram no começo do século XX lá dos cientistas, mas a gente sabe que essa briga entre eles gerou um conhecimento incrível para nós. Que gera uma corrida, quase como uma corrida armamentista. Quando dois cientistas estão muito putos um com o outro, aí começa a tascar trabalho, começa a arrumar dinheiro de projeto, e aí... porque aí mexe com os brios. Né? Você tem brio? Então, que nem o Clóvis falava, é isso aí. O grupo dos pinípedes, que a gente chama que são as focas, os leões marinhos, também é a mesma coisa. Você sabe, tem alguns pinípedes fósseis terrestres e os aquáticos. E a transição entre um grupo terrestre e aquático, vários grupos aquáticos, a gente vai falar isso mais pra frente, é difícil de saber qual foi o grupo terrestre, porque quando você está migrando para o ambiente aquático, são tantas mudanças que você precisa ter no seu corpo que isso acaba deixando o limite de tempo menor. E como esse limite de tempo é menor, você não tem esses fósseis preservados. Porque às vezes a gente fala desse jeito, pode parecer meio lamarquista, né? Tipo, o bicho quis evoluir. Não, a gente tá falando só que é o ambiente que pressiona ele, né? Ele tinha aquela possibilidade, aquele nicho, ele começou a ocupar aquele, foi dando certo, mas tem as pressões seletivas para ele conseguir sobreviver naquele nicho. Aí já dentro dos dinossauros a gente tem o exemplo dos sauropodomorfos, que são esses bichos com pescoço bem comprido, né, que a gente conhece bastante dos filmes. Tem exemplos intermediários. Há muitos anos que a gente já conhece os prosaurópodes, que a gente chama, né, que são grupos de saurópodes bípedes, né, quer dizer, bípedes facultativos. Exato, né? Eles podiam ser ou não. E se você vai indo cada vez mais para trás,
a gente não consegue nem determinar a alimentação deles, né? Você chega nos bichos que tinham um pescoço um pouquinho mais comprido que você não sabe nem se era carnívoro ou herbívoro direito. Exato. Né? Provavelmente os dois, né? E até chegar num Eoraptor, por exemplo, né? Que o pessoal já está chegando à conclusão de que ele é um sauropodonto basal. Interessante. Né? E o Eoraptor, ele parece um dinossauro carnívoro tradicional. Que é um bicho bem pequenininho, né? Numa linhagem, né, próxima, jamais relacionada aos maiores animais terrestres que já existiram, né? Animais com até 60, 70 toneladas de peso, que é algo absurdo de imaginar. Acho que até tem casos que eles calcularam 90 pro argentinossauro. Também dentro do grupo dos dinossauros nós temos o exemplo dos ceratopsídeos, que são um grupo de dinossauros ornitísquios, né, desses que tem a pelve parecida com a de uma ave. E tinha um bico, né? No caso dos ceratopsídeos, eles têm um bico parecido com o do papagaio. Exato, um bico curvo. Um bico curvo. Tanto é que um dos primeiros bichos da linhagem, mais antigos que a gente tem, é o Psittacosaurus. Psitta é a mesma raiz que a gente usa para papagaio, né? Em latim. Psittacídeos, né? Então o Psittacosaurus é tipo um lagarto, não, um dinossauro com um bico de papagaio. Parecido com um papagaio. E o Psittacosaurus ele era pequenininho, né? Ele tinha o quê? 1 metro de comprimento assim. Ele era bípede, andava bem rapidinho. Tamanho de um cachorro. Vivia na Mongólia. E os maiores ceratopsídeos, né, dentre eles, estão como, por exemplo, o Triceratops, que é aquele bicho do Jurassic Park, todo mundo conhece, com os 3 chifres na cabeça. Exato. Bichos enormes, com sei lá quantas toneladas de peso. E você fica pensando, como é que surgiu um bichão daqueles, cheio de chifre, daquele formato, né? Pois é. Quando você começa a colocar os intermediários aí no meio, você consegue ver surgindo estruturas como, por exemplo, o escudo na cabeça, que é uma estrutura que protege a região do pescoço. Então você vê bichos que o escudo ainda é pequenininho. Aí eles foram aumentando de tamanho, foram ficando quadrúpedes. Exatamente, porque é difícil sustentar o peso muito grande quando você é bípede. Ainda mais com um cabeção desse. Exato. Você acaba chegando, então, se você colocar todos os intermediários, você chega pelo menos, ainda que existam discussões sobre qual linhagem veio dividido primeiro da onde do que, as características intermediárias estão ali. Exato. E estão fazendo sentido e estão no contínuo ali. Né? É mais um exemplo de que nós temos vários fósseis com características intermediárias. Aqui dentro, só de um grupo inteiro fóssil, né? Não tem vivente, só de um grupo inteiro fóssil, você consegue estabelecer essa relação, essa transição. E não precisa ter todas as etapas intermediárias, como a gente falou. Pode ter algumas que já são suficientes para você completar. Você não precisa ter todas as peças do quebra-cabeça de uma casa para saber que aquilo lá é o desenho de uma casa. Exato. Fica mais bonito quando você tem todas. Mas se você não tem, você ainda consegue determinar o desenho, faltando muitas peças ali, Exato. Você consegue determinar o desenho. Então agora o segundo questionamento. Será que o fóssil é sempre o mais primitivo? Então essa é uma outra questão importantíssima. Quando a gente olha para o fóssil e compara as várias linhagens, será que, eu sei o fóssil, então com certeza ele vai estar naquela posição das genealogias, né, do cladograma, sempre na mais primitiva, porque ele é fóssil, ele é mais antigo, e é isso. Ele é velho. Será que é verdade? Esse é um outro ponto que as pessoas sempre confundem, que elas têm muita dificuldade de entender. Não necessariamente um fóssil é o mais antigo quando a gente está falando de linhagem. De linhagens. Isso é uma coisa meio bizarra. Vamos tentar deixar de uma maneira bem didática para vocês entenderem por que isso. Porque isso foi a regra na academia científica por muitos anos. Sim. Né? Tipo, se o fóssil descobriu era desse jeito, então quer dizer que a característica ancestral era essa, e tudo que veio depois evoluiu a partir disso. Na minha área, por exemplo, são os crocodilos, né? Você tem os Protosuchia, os Mesosuchia e os Eosuchia, né? Que aí o pessoal falou que eram os crocodilos antigos, os do meio e os Eosuchia, que seriam os atuais, que seriam os verdadeiros, né? Verdadeiros crocodilos. Só que as linhagens, que são chamadas de Mesosuchia, né? É um grupo que não é monofilético, eu já expliquei isso pra vocês, mas enfim, a linhagem dos Mesosuchia é mais nova do que a linhagem dos Eosuchia. A linhagem dos Eosuchia é mais antiga. Só que a linhagem que sobreviveu é a linhagem dos Eosuchia. Então isso é bem interessante. Nem sempre quem sobrevive, né, é a linhagem mais nova, né? Às vezes pode sobreviver uma linhagem mais antiga. E vamos dar um exemplo disso daí, porque tá ficando meio confuso, provavelmente, para vocês aí. Mas vamos dar um exemplo muito interessante. Vamos fazer aqui uma árvore genealógica, tá? Agora aí é uma árvore genealógica mesmo, no nível de família, né? No nível de gerações, tá? Então vamos colocar aqui as idades, né? Então coloca aqui, ó, começa em 1889 e termina em 2017. Tem aqui uma primeira geração, ela termina ali pouco antes da década de 70. A segunda geração, que tá de verdinho aqui, você tem algumas pessoas vão morrendo antes, né? Você vê aqui, ó, essa pessoa aqui morreu em 70 e pouco, essa aqui morreu em 90 e tanto, e essa aqui tá viva até hoje. Aí você tem uma terceira geração que veio dessa daqui, os dois estão vivos até hoje, né? Mas surgiram aqui na década de 50, mais ou menos. Aqui continua uma quarta geração, tá aqui, ó, uma em 80, outra em 80 e poucos, e uma quinta geração aqui já, de pessoas que são muito jovens, né? Que nasceram lá em 2000 e pouco. Então você vê aqui toda uma linhagem. Se você for olhar
para o ano de 2017, quem você vai encontrar vivo hoje? Você vai encontrar 4 gerações. Exatamente. Ao mesmo tempo. Isso significa que as 4 gerações têm a mesma idade? Elas representam a mesma quantidade de tempo? As mesmas características ali? Às vezes você acha uma assembleia fossilífera. A assembleia fossilífera é um conjunto de fósseis, tá? Não tem nada a ver com político, não, tá, gente? Tá, mas imagina os dinossaurinhos fazendo política. Uma assembleia ali, fossilífera. Né? Então, quando você acha uma assembleia fossilífera, você tem ali vários fósseis que foram encontrados juntos, que provavelmente viveram em conjunto, viveram ao mesmo tempo, morreram juntos ali, mas não necessariamente aquelas linhagens todas têm a mesma idade. Tá, então, se você encontra hoje, por exemplo, que nem o Bruno está falando, a gente tem linhagens antiquíssimas vivas hoje, né, como, por exemplo, os peixes sem mandíbula, o selacanto, os crocodilos, e a gente tem linhagens muito mais recentes vivendo hoje, né, como, por exemplo, as baleias, que a gente já comentou, e estão todos vivos ao mesmo tempo. Se a gente pegar todos esses bichos e colocar ele no registro fóssil, uma pessoa do futuro não pode entender que todas elas, apesar de serem contemporâneas, que todas elas têm a mesma idade. E, ao mesmo tempo, também tem linhagens recentes, novas, por exemplo, como as outras espécies de humanos, Homo neandertal, Homo erectus, que são bem mais recentes, mas não estão mais vivas hoje. Foram extintas. Vamos pegar de novo aqui a nossa árvore evolutiva, aqui, que a gente já usou de exemplo, tá? O tempo correndo para cima, como a gente falou. Vamos imaginar essa linhagem aqui, ó. Toda essa ramificação, tudo que vem para cima dessa ramificação, onde marquei em vermelho ali. E você tem essa linhagem aqui, que no caso são só 2 ramos, né? E estão marcados aqui também em vermelho, tá pro lado mais esquerdo aí do desenho. Nos dias de hoje, qual das 2 linhagens estão vivas? Olha só. Quais são as pontinhas que chegam até esse limite dos dias de hoje? Só a linhagem da direita. E a linhagem da direita é mais antiga que a linhagem da esquerda. A linhagem da esquerda surgiu depois e durou menos tempo e morreu antes. É mais ou menos como você vai imaginar naquela foto de família, por exemplo, que uma dessas pessoas da linhagem dos vermelhos aqui não chegou até os dias de hoje. Surgiu muito depois do que essa pessoa muito idosa aqui da linha verde e morreu muito antes. Então você vê que não é necessariamente o fóssil, por ser antigo, que ele represente o ancestral de uma linhagem viva, ele pode representar o ancestral de uma linhagem que não existe mais, e que ele é mais primitivo, digamos assim. Não precisa necessariamente ser mais primitivo. Ele pode ter um monte de novidades, um monte de inovações que morreram ali e que não chegaram até hoje. Isso acaba sendo um desafio maior pra gente que trabalha com paleontologia, né? Porque não é tão fácil assim, o fóssil é primitivo. Não, então você tem que estudar eles realmente de uma maneira profunda para tentar entender se eles são ou não primitivos. Apesar de que antigos eles são, com certeza. Mas primitivo, como eu falei lá no meu vídeo de cladística, diz respeito ao que veio antes. Eu estava falando naquele meu vídeo do Chuck Berry lá. O Chuck Berry foi praticamente o primeiro guitarrista a tocar rock. Tudo que veio depois, que teve inspiração no rock, o Kurt Cobain do Nirvana. O Kurt Cobain do Nirvana veio muito depois do Chuck Berry e durou muito menos. Morreu alguns anos depois do sucesso. O Chuck Berry acabou de morrer. O Chuck Berry morreu agora, mês passado. Então, quer dizer... A diferença no tempo de duração das linhagens, né? E a novidade que o Nirvana trouxe pro rock foi uma novidade muito interessante, mas que durou pouco, tecnicamente. Foi o grunge e ficou lá restrito ao começo dos anos 90 e tal. Os fãs do Pearl Jam vão me matar, mas tudo bem. Mas de fato tá ali aquela coisa. Mudou muito. Já o rock and roll clássico, coisa assim, o Chuck Berry tava vivo até hoje. Tava lá o fóssil vivo dele, vivo, né? Até, sei lá, março agora de 2017, infelizmente. Né? Mas o Jerry Lee Lewis ainda tá vivo. E na linhagem dos humanos? Porque essa é outra questão que sempre perguntam, né? Assim, mas tudo bem, eu tô vendo ali e tal, então eu não aceito que eu vim de um macaco. Eu sei que o Pirula já comentou sobre isso aqui, mas será que você ia falar, eu sei que o Pirula é a cara de macaco. Cara de macaco. E parece mesmo, E parece mesmo, não tem como... Eu também, né? E nossas mães também. E nossas mães também, e as suas também. Não tem jeito. Bom, enfim, aí o pessoal comenta sobre essa questão, né? Na verdade, se você colocar a figura de todos os crânios hominídeos que a gente tem hoje, né, da linhagem especificamente humana, né, hominíneos, né, você vai ver aí um monte de características intermediárias. O primeiro aqui dessa linhagem é um chimpanzé, tá? Que não é nosso ancestral, né, bem lembrado, ele não é nosso ancestral, ele é simplesmente um primo. Mas ele retém algumas características que provavelmente representam características mais antigas, né, de linhagens mais antigas que a nossa aqui. Exato. E o tamanho do cérebro, no caso, que é o fator que a gente vai usar de comparação, é um exemplo. Né? E aqui temos na outra ponta um representante qualquer aí de um ser humano moderno. Qualquer Exatamente. Esse é um bom exemplo aqui. É um bom exemplo, inclusive. E aí, no meio do caminho, você tem uma série de organismos com características intermediárias entre o chimpanzé e o ser humano. Não necessariamente que um seja ancestral do outro. Alguns são, outros não. Mas como você não tem como saber, então na hora de reconstruir os cladogramas, você vai colocando eles todos nas pontinhas. Então, olhando para cá, você pode perceber algumas tendências.
por exemplo, a tendência da caixa craniana, né, do nosso cocoruto ficar cada vez maior para acomodar um encéfalo, né, com um cérebro cada vez maior. Você tem também a tendência da arcada dentária ficar cada vez menor. Mais para trás, né? Mais para trás, mais retraída, né? Menor relativamente. Você tem a tendência da redução da crista supraciliar, né? Essa protuberância do osso frontal aqui, que acontece aqui, você vê que ele vai diminuindo cada vez mais, né? Com o passar das linhagens. Isso não tem a ver com o tamanho da sobrancelha, tá certo? Não tem a ver. O Pirula não necessariamente tem uma maior por causa disso, né? Não tenho não. Não tem. Tanto é que não são necessariamente uma linhagem contínua de ancestrais, não é necessariamente uma linha reta, tá? Lembrando daquilo que a gente falou como da sua própria família, né? Tipo, primos não são ancestrais seus, né? Tios não são ancestrais seus. Você tem aqui o Neandertal, que são esses dois crânios aqui dessa linhagem. Que na verdade o Neandertal tinha até uma capacidade craniana maior que a nossa, só que era distribuída de outra forma. Você vê que o cucuruto dele era mais para trás, né, o cucuruto do crânio. Mais comprido, ao invés de ser mais alto. E não tanto para cima, né, exatamente. E a crista superciliar deles era enorme, né, eles tinham aqui bem saltado para frente. E o que acontece? O Neandertal, ele é primo do ser humano, ele não é ancestral do ser humano. Né? Se você for olhar aqui um mapa da África e da Europa, né, do Velho Mundo, você vê aqui que, na verdade, você tinha o Homo heidelbergensis, que era uma espécie de hominídeo anterior, que, na verdade, é esse daqui, da lista de crânios que eu estou mostrando aí. E você teve o surgimento de duas espécies através desse ancestral. Surgiu o homem de Neandertal na Europa e o Homo sapiens, né, nós mesmos, na África. Independentemente, a partir de um mesmo ancestral, que no caso foi o Homo heidelbergensis, provavelmente. Mas é engraçado que esse Homo de Neandertal aí tá parecendo alguém que eu conheço. Não, dá pra ajustar ele aqui, fica um pouquinho mais fácil, fica um pouco melhor aí. Ele veio pro Brasil também fazer padarias, né? Fazer padarias, né? Então. Não, surgiu na Europa, tá certo. Exato, surgiu na Europa, tá lá, né? Tá lá na Península Ibérica. Uma irradiação veio. Não, antes isso era colocado como pejorativo mesmo, porque tinha um homem de Neandertal que tinha sido encontrado em Portugal, que o pessoal falava que podia ser um híbrido de ser humano com o Neandertal, e o pessoal não levou a sério nunca em nenhum momento. E inclusive era motivo de ser pejorativo, para dizer que os portugueses eram inferiores. Né? Só que hoje a gente já sabe que houve hibridismo entre Neandertais e seres humanos na Europa. Né? Então, na verdade, a espécie humana, pelo menos os europeus, são híbridos. Eles têm aí uma porcentagem de genética Neandertal. Qualquer pessoa acho que tem alguma descendência europeia tem uma pequena porcentagem de gene Neandertal. Mas você vê que não é necessariamente uma linha reta. Não é uma linha reta, é uma árvore, são várias ramificações. Bom, mas será que depois de tantos exemplos que a gente mostrou aqui de fósseis intermediários, será que todos os grupos que a gente conhece, então todos eles têm intermediários representados? Porque aí agora vocês estão vindo nossa fala aqui, né? E vocês vão falar assim, então a ciência sabe tudo, tá tudo respondido. Tá tudo resolvido. Não, mas o fulaninho falou que esse grupo aqui, o outro falou que aqui não sei o quê. E de fato, como a gente falou, ausência de evidência não é evidência de ausência, mas nem tudo a gente já achou. Até porque senão, né, aposentemos os paleontólogos, não precisa achar mais nada. Nunca vai acontecer isso, provavelmente. A gente sempre vai achar mais e mais fósseis, até porque mais e mais fósseis devem estar se formando neste exato momento. Sim. E o interessante é que existem sim alguns grupos que a gente não tem a menor ideia da onde surgiu, como que foi a evolução. A gente só tem o bicho já pronto, já montadão, e a gente não tem ideia. Os bichos mais antigos que a gente conhece já são aqueles bichos. Isso não é uma falha de evolução. A gente está apontando o que a gente ainda não conhece, e a ciência não tem nenhuma vergonha de admitir aquilo que ela não sabe. E isso não quer dizer que a evolução está errada, porque como a gente falou na história da falseabilidade, não é o quanto você confirma uma hipótese que ela fica mais verdadeira, é o quanto você tenta atacar e ela escapa. Na verdade, você acaba confirmando ela, mas você confirma ela de uma maneira ao contrário. Se a gente encontrar um fóssil que efetivamente desprove a evolução, né, que eu acho que vai ser bem difícil de acontecer, mas que mude drasticamente todas as árvores filogenéticas a ponto da gente dizer que está tudo errado, a gente vai ter que admitir isso, paciência. A questão é que até agora esse fóssil não apareceu. Como, por exemplo, um ser humano de bilhões de anos de idade. Por exemplo, que é uma coisa que alguns criacionistas hindus alegam, mas só que os museus não mostram, porque eles são malvados e querem esconder a verdade. Que a verdade está lá fora. Então a gente vai mostrar aqui agora alguns grupos, né, que são animais que a gente conhece muito bem, na verdade, né, mas são todos fósseis, né, no caso. Né, que a gente pegou os exemplos aqui, são todos fósseis, que a gente não tem a menor ideia de como surgiu. A gente tem uma vaga ideia de qual é o grande grupo que deu origem a eles, por características anatômicas, como a gente falou, né, a semelhança morfológica, o RG e tal. A gente consegue ter algumas noções, mas a gente não sabe como foi a evolução dele, como que ela aconteceu,
e exatamente de qual grupo veio. Um dos exemplos, né, mais clássicos que a gente tem no momento são os pterossauros. Os pterossauros são um grupo de répteis voadores que viveram ao mesmo tempo, né, junto ali na era mesozoica com os dinossauros, que muita gente popularmente chama de dinossauro voador, mas eles não eram dinossauros, Exato. E sim primos dos dinossauros. E a gente tem pterossauros já completamente formados, com asinha, capazes de voar, tudo mais, mas você não sabe exatamente de onde que é, qual ancestral terrestre eles eram. Porque com certeza eles tiveram um ancestral terrestre, só não sabe como que ele era. E muita coisa é discutida, tá? Tem gente que fala que eles são o grupo irmão dos dinossauros, tem gente que fala que eles não têm nada a ver com a linhagem dos dinossauros. Tem várias discussões com relação a isso. Os mais antigos dos pterossauros já têm uma asa formada, sabe? Eles tinham um rabo comprido, né? Porque a perda do rabo ela é posterior, o que faz todo sentido, na verdade, né? Porque o ancestral terrestre provavelmente tinha um rabo comprido. Então faz sentido que o primeiro pterossauro tenha um rabo comprido. Tem um bicho, né, que eles usam, um chamado Scleromocrus, um réptil terrestre, na verdade, que é utilizado para linkar também, diz, ele está na base da evolução ali dos pterossauros, mas ele também é completamente terrestre, né? Ele não tem nada de voador. Não que a gente saiba, até agora, mas não parece, até porque a asa do pterossauro é o dedo, é o quarto dedo, né? É o dedo anelar dele, né? Então é uma coisa também que deveria ter aí um meio do caminho aí, talvez, um bicho que só planasse, que tivesse só um dedo um pouquinho mais comprido. Os primeiros pterossauros tinham dentes, os últimos já não têm. Então, quer dizer, a gente sabe também que a origem dos dentes, a perda dos dentes também foi feita de maneira gradual. E aí, quando você fala isso daí para um criacionista, para alguém que não gosta de evolução, tal, ele já fala, tá vendo? Vocês não sabem nada, vocês não têm coisa. Mas isso é a mesma coisa com a tartaruga. Se a gente tivesse feito essa palestra aqui há 10 anos atrás, a gente não ia saber nada. A tartaruga ia estar nesse grupo. Tartaruga, não temos a menor ideia de onde veio a tartaruga. Agora a gente já tem mais de um fóssil com características intermediárias extraordinárias. A ausência de evidência não é evidência de ausência. Ou seja, é só porque a gente ainda não achou. Né? Pode ser que nunca achemos, tá? Pode ser que não aconteça. Mas pode ser também que daqui a 10 anos já tem uns 2 bichos também. Não, talvez, né? daqui a 3 anos, talvez, ou menos. Talvez até no final desse ano, amanhã. Pode ser que amanhã alguém descubra um pterossauro intermediário, a gente... o vídeo ficou desatualizado. Ou talvez já exista dentro das coleções dos museus e ninguém nunca parou ainda para estudar esses bichos. É verdade, está guardado numa gaveta, a gente não estudou, ou alguém está estudando, vai publicar no que vem. Ainda. Né? Se for antes de eu publicar esse vídeo, ainda dá tempo, né? Tomara, dá tempo de incluir, vai ser uma boa. Um outro grupo também, que é bastante complexo, é um grupo de répteis marinhos conhecidos como ictiossauros. São normalmente utilizados exemplos de convergência evolutiva, Pirula já falou disso aqui também no canal dele, que eles são aqueles répteis parecidos com um golfinho, né, com o corpo, lembra de um golfinho, em menor escala de um tubarão. E os ictiossauros mais antigos que a gente conhece já são completamente aquáticos, já tem nadadeira, já tem o corpo mais ou menos fusiforme, né? Então, em formato de uma gota alongada assim. Então já são bichos completamente adaptados à vida aquática. Você não tem um exemplo de um ictiossauro semiaquático, por exemplo. Então, que é o que a gente tem muito para as baleias, né? Que é uma coisa muito bizarra, o que leva a crer que... Lembra que a gente já falou por que as baleias preservam tanto? Então talvez os primeiros ictiossauros fossem muito pequenos, que é uma boa possibilidade, na verdade, né? Ou porque são muito antigos. A baleia a gente tem tanto fóssil porque é uma coisa mais nova, né? No caso dos ictiossauros é uma coisa mais velha. Quanto mais antigo, mais difícil de sobreviver às rochas, aos processos dinâmicos da Terra. Que é uma pena, né? Porque ia ser muito legal ver um semi-ictiossauro. Com certeza. Umas pouquíssimas coisas que a gente sabe sobre os ictiossauros mais primitivos, né? Ou pelo menos da linhagem que conduz aos ictiossauros mais primitivos, é a questão dos dedos. Porque esses animais marinhos eles acabam ficando com hiperfalangia, né? Ou seja, um monte de falanges, né, para formar uma nadadeira. E os mais antigos ainda tinham os dedinhos com menos falanges, alguns até com dedinhos mais separados. Mas tirando isso, essencialmente o mais antigo, da linhagem mais antiga, já é um bicho aquático, e a gente não tem a menor ideia de qual é a relação filogenética desses bichos. Exato. Qual é o ancestral terrestre deles? Sim. Então, a gente sabe que ele é diápsida, né, que é um grupo que já tem as aberturas cranianas de tal jeito, e só. Essencialmente, todo o resto é uma interrogação gigantesca. Isso é interessante, porque, por exemplo, você pega, como eu falei, livros da década de 80, você vai ver um monte de bichos de interrogação. Hoje a gente não tem... É legal, tinha um livro antigo do meu avô que mostrava aves como interrogação, vindo de algum grupo de répteis que a gente não sabia qual era. Hoje a gente está mais do que confirmado que veio dos dinossauros. Então, você vê que em pouquíssimo tempo as coisas podem mudar. Então, provavelmente, daqui a 10 anos esse vídeo aqui vai estar extremamente datado. O que é ótimo, né? Já que a ciência é dinâmica, isso que é legal de estar na ciência, de poder fazer ciência também.
Que legal fazer ciência, Muito né? Bom, então eu acho que é isso, né, cara? Acho que sim. Olha, eu fico muito feliz de você ter vindo aqui em casa, Imagina. tá? Finalmente também, né? Fazia tempo que a gente tava combinando de se encontrar. Faz uns 2 anos que ele promete que vamos gravar e não grava, né? É porque eu tinha que lançar os outros vídeos antes, por exemplo, o de cladística. Se eu não Exato, lançasse o vídeo de cladística, não dá. Mas Não ia fazer sentido, né? Mas o de cladística também já faz 2 anos. Mas aí são Ah, outros então, 500, né? são outros 500. Né? Amizade continua. Ai, que lindo, que Muito fofura. bem. Tá certo? Bom, então é isso aí, eu espero que vocês tenham aguentado ouvir até o final, agradeço vocês aí pela audiência, como sempre. Eu queria muito trazer o Bruno aqui, não só para vocês conhecerem o Bruno, né? Eu vou deixar aqui embaixo os contatos dele, caso vocês se interessem pelo trabalho dele ou gostem das iniciativas que ele promove, porque essa palestra foi montada junto, né? Não ia ter graça nenhuma eu fazer esse vídeo sozinho, né? Eu falei assim, vamos fazer esse vídeo com você me ajudou a montar a palestra, tal, ajudou a fazer o negócio, eu falei assim, vamos fazer as coisas juntos, tá? E agora você vai entrar aí na roda viva do final do doutorado, aí a gente vai ter dificuldade de se encontrar de novo. Então... eu tô indo pra Dallas agora, né? Vou passar 4 meses lá por causa do meu doutorado, né? Então, a gente teve que gravar antes, eu tô indo, agora a gente tá gravando hoje, é uma sexta-feira. Eu tô indo não nesse domingo, no próximo pra lá. Então, pra você ver como é que corrido a coisa é bem corrida. Então a gente vai na emergência, que a vida toda é na emergência. Tem que ser assim. Tá certo? Mas o vídeo fica pra sempre. Então eu espero que vocês gostem, que tenham entendido, com mais dúvidas, depois vocês vão juntando, a gente vai respondendo, vai fazendo outros vídeos e tal. E é isso aí. Um abraço pra vocês, obrigado pela audiência aqui. Quer fazer alguma consideração final? Não? Queria agradecer pelo convite assim, de participar. Eu também gosto de fazer muito divulgação científica. Então é sempre um prazer falar de paleontologia, né? Sim, claro, assim, né? Um amor de anos, né? Um amor de anos, né? Que gostoso. O Piru é um grande legal. amigo aqui. Muito bom sim. poder falar com ele. Então é isso, espero que vocês possam ter gostado aí do vídeo. Sim. Qualquer coisa, coloca aí nos comentários alguma coisa, quem sabe a gente Quem faz sabe mais volta. depois. É isso aí. Com certeza. Tá certo? Então é isso aí, um abraço pra vocês e falou. Até mais. Agora a gente vai ficar aparecendo, como que você pensa? Vai ficar aparecendo só a imagem ou vai ficar aparecendo trocando a gente, a imagem? Vou ver. Porque senão eu vou ficar olhando pra cá também, mas vai parecer que eu tô subi lá. É porque é assim, irresistível, é irresistível. Não dá, eu tentei Quem já segurar, ficou mas- perto de mim sabe que não consegue ficar sem olhar pro meu pinto, cara. É uma coisa Fazer o quê? extraordinária.